José Mourinho só chegou à Inglaterra em 2004. Desde então tem dominado a mentalidade da modalidade aqui nascida no século XIX, conquistando o título pelo Chelsea. Hoje, este português de 42 anos é a personalidade mais carismática, mas também a mais controversa do futebol em Inglaterra e no mundo. O que motiva Mourinho? Como conquistou tanto sucesso tão depressa? Chamo-me Jim White, viajei até Portugal e por toda a Inglaterra à procura de uma resposta. Venham comigo enquanto descobrimos pela primeira vez os segredos por detrás do sucesso de Mourinho. He's young, he's fantastically successful, he's arrogant, he's cool, he's foreign. I mean, what's not to like? Then you like him. O próprio Mourinho vai falar-nos sobre aqueles que são mais importantes para ele. I don't have a lot of friends, but the friends I have, they know I'm a real friend. Vamos saber tudo sobre a relação especial que acalenta com os jogadores. Put it this way, it would be hard for me to see myself working under another manager after being with Jose Mourinho. O seu agente fala-nos sobre a sua vontade de vencer. É um ganhador por natureza, é uma pessoa com uma personalidade vincada que sabe transmitir isso aos seus jogadores. Esta, no fundo, é o que espelha a personalidade do José Mourinho. Falei com psicólogos que vão ajudar-nos a compreender como funciona a sua mente. Football is not only not all of his life, it's not necessarily even the most important part of his life. This is very, very unusual. E revelamos a filosofia Mourinho. Family, love, kids, football, success. I wouldn't change my life for any other life. Em menos de 5 anos como treinador, este homem alterou para sempre a arte da gestão futebolística. Como o conseguiu? Como é estar na pele de José Mourinho? Ficar parado não faz parte da natureza de Mourinho. Quando chegou à Inglaterra para assumir o comando do Chelsea, tinha acabado de levar o Porto ao ponto mais alto do futebol europeu. Podia ter ficado até ao fim da vida no clube português, onde, disse com típica modéstia, estavam a sua bela cadeira azul, a taça da Liga dos Campeões, Deus e, depois de Deus, eu. Mas isso não era suficiente para Mourinho. José Mourinho é uma pessoa com uma personalidade muito vincada. O José Mourinho queria um outro desafio, queria experimentar um outro desafio, queria treinar uma equipa no estrangeiro. O José Mourinho é uma pessoa, um treinador muito ambicioso. E foi isto que o levou a aceitar treinar uma equipa estrangeira, neste caso o Chelsea. A motivação pessoal de Mourinho é muito apreciada por outros. O patrão bilionário do Chelsea, Roman Abramovich, fez dele o mais bem pago treinador do mundo do futebol, permitindo-lhe morar em Belgravia, o mais luxuoso código postal de Londres. Para um homem que procura uma pacata vida familiar, a boa notícia é que aqui a sua riqueza não é nada de extraordinário. Pode não parecer, mas a rua onde vive José Mourinho é a terceira mais cara do mundo. Uma casa aqui custa 9 milhões de libras, ou seja, o preço de um bom defesa da Primeira Liga Inglesa. Os seus vizinhos são políticos, estrelas de música e príncipes. E o patrão também vive aqui perto. Está muito longe de Setúbal. A educação futebolística de Mourinho teve início em Setúbal. Viajei até lá para saber mais sobre a sua ambição. O pai de Mourinho, Félix, foi um guarda-redes de topo, no Vitória e na seleção portuguesa. Foi nas bancadas históricas do Estádio do Bonfim que José conheceu o futebol. Não era suficientemente bom para se tornar profissional, mas quando o pai se tornou treinador, o jovem Mourinho viu abrir-se uma nova porta no futebol. I think when my father was a manager for the first time, I was about 12, 13 years old, more or less. So at that time, I had already a big understanding of the game and the manager's life. Setúbal fica a 60 km de Lisboa. Viajei até à capital portuguesa para me encontrar com o treinador do Chelsea. Mourinho concordara falar comigo exclusivamente numa iniciativa do jornal A Bola, onde iria receber o prémio por uma vida dedicada ao futebol português. E foi realmente uma vida. Mourinho revelou-me a importância que o futebol sempre teve para ele e como sentiu desde cedo a vontade de fazer carreira como o seu pai. I think was very important for me, because football was my life.
When I was born, my father was a player. When I was a young boy, my father was a manager. And my life is always related to football. So I think this is more than a love and than a passion is your life. Mourinho causou um impacto imediato no Chelsea. Na sua primeira conferência de imprensa, apresentou-se ao público britânico com uma frase que ainda hoje é usada contra ele. O psicólogo James Hamilton é um especialista em motivação e confiança. Mostrei-lhe filmagens de Mourinho em ação e perguntei-lhe a opinião sobre o que via. Please don't call me arrogant because what I'm saying is true. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. And what high stakes a special one sets himself. I think it's a very brave thing for him to say. It's certainly a very confident thing for him to say. And what that shows for me is his attitude to failure. He knows he can fail in this mission of his with Chelsea. But for him, unlike most people, the failure is going to happen entirely outside of himself. It won't invade his personality. If he fails, he doesn't become a failure. And this is the root of his famous confidence. I'm not afraid to fail, not at all, because I know fail is part of football. And sometimes the distance between succeed and not succeed is not a big difference. Sometimes it's a question of details. Ainda agora a história se repetiu com a eliminação da Taça da Liga, mas mesmo a outra dimensão, há um pormenor pela negativa na época passada que Mourinho não pode ignorar. Perdeu o seu título de campeão europeu quando o Chelsea foi derrotado pelo Liverpool na meia-final da Liga dos Campeões. Ao recordar esse momento de fracasso público, percebemos que a confiança de Mourinho parece não ter sido afetada pela incapacidade da sua equipa em responder ao golo controverso do Liverpool. So in football, you never know what is going to happen, you know. If you ask me, do you believe you lose a semi-final with a ghost goal? No, but it happens. There's a goal and there's nothing to do, and you cannot change it. So in football, everything can happen. A big team lose against a small team, you know. In football, no surprises. Sejam quais forem as surpresas que o futebol lhe reserve, Mourinho diz que a família é a coisa mais importante da sua vida e admite que a sua mulher, Tammy, teve uma profunda influência nas decisões que tomou profissionalmente. E quando o Chelsea conquistou o título nacional no terreno do Bolton, telefonou-lhe para partilhar a alegria. We have the same concepts. That's why we are married. And that's why we are married for more than 15 years. I think she's also a leader as I am. I think she's a leader. I think she's also a motivator. The same way I can motivate my people, she can motivate me. Mourinho insiste que a sua relação com os filhos, Matilde e José, ajuda-o a eliminar o medo de falhar. Os psicólogos sugerem que aqueles que não têm medo de falhar assumem maiores riscos. O grande paradoxo por detrás da confiança de Mourinho é o facto de poder tomar decisões arrojadas por não temer que estas fracassem. I have fantastic photos to remind incredible moments, you know, but I don't like to identify these moments with the great results, you know. For me, maybe it's something that you don't forget SMS from your kids after the defeat in Liverpool, you know. After defeat in Liverpool, you get an SMS, we love you more when you lose. So, what matters, UEFA Cup or Champions League or, you know. My kids are educated in a love atmosphere, and that's what matters for us. So cups is work, and life is more than that. Cups is work, life is more than that. This is how Jose Mourinho compartmentalizes failure away from himself. He seems to be able to leave defeat to Liverpool in the football world and then immediately go into a big high experience in his family world at the same moment. And not only is he leaving
the failure of the defeat to Liverpool in football. Losing to Liverpool doesn't make him a loser. And I think that is what's setting him apart from his rivals in the Premiership today. E não é apenas dos seus rivais que Mourinho se destaca. À semelhança dos líderes do mundo empresarial, o treinador do Chelsea assume um ar distante, destacado e solitário quando trabalha. Stuart Timberley é um consultor empresarial e especialista em técnicas de gestão que já foi presidente do Watford. Stuart reconhece que esse distanciamento é uma das principais características de um treinador de sucesso. Even if you're chief executive of a very large business and you have your own executive team around you, there are some things actually that you can't discuss with that team. That distancing, that detachment comes with the turf. If you try and get too close, too much one of the boys, this sort of stuff, very difficult actually to make the tough decisions and be respected for that. Será Mourinho sempre assim? Tomará também decisões difíceis no que diz respeito aos programas de televisão que os seus filhos podem ver? When you lead, you have to be different than when you don't lead. So, when I'm between friends, I don't want to lead. When I'm at home, I don't want to lead. I don't need that. When I'm in my job, I have to be a leader and a strong one. And I have to fight for our success. It was once said of the scientist Nikola Tesla that he could build a machine in his mind and leave it running and come back to it later and see what parts had worn, which parts had blown, what had worked and what didn't work. I think what Mourinho's doing may well be that, but on the football pitch. Mas por vezes a máquina mental avaria. Mais adiante vamos descobrir o que acontece quando a emoção suplanta a racionalidade e como a vontade de desafiar a autoridade pode trazer problemas a Mourinho. Pode não parecer grande coisa, mas foi aqui que começou a história de José Mourinho. Viajei até aos campos de terra da sua cidade natal, Setúbal, para descobrir mais sobre o treinador português que este ano está de novo a dominar a Premier League. Tal como a maioria dos homens envolvidos no futebol, Mourinho é um competidor nato. Após desistir da carreira de jogador profissional, ainda jovem, descobri que decidiu canalizar a sua vontade de viver, tornando-se treinador. Podia assim incentivar outros a partilhar a sua filosofia. Luís Lourenço é o mais antigo amigo de infância de Mourinho. Luís escreveu a única biografia autorizada do treinador do Chelsea e conhece bem o enorme desejo de vencer de Mourinho. Nós, nos nossos 20 e poucos anos, jogávamos futebol de salão e houve um torneio que fizemos em que estávamos em equipas diferentes. Ele em corrida passa por mim, eu faço o carrinho, mas a bola passa e ele passa-me por cima das pernas. Eu naquela altura podia ter levantado o pé e fazia-lhe a falta, só que tive medo de o aleijar, porque o piso era duro e ele ia muito embalado. Tive medo de o aleijar e não levantei a perna, ele passou e fez o golo. Em vez de comemorar, Mourinho preferiu dar um sermão ao amigo. E eles ganharam 1-0. E no final do jogo ele veio ter comigo e disse: epá, só tinhas era que fazer falta, ali dentro não tem nada a ver amizades, foste meu amigo e perdeste o jogo 1-0. Pronto, isto demonstra bem a capacidade dele. A paixão típica dos portugueses percorre as veias de Mourinho e ocasionalmente vem ao de cima. Depois de um jogo particularmente violento contra o Blackburn Rovers, o treinador do Chelsea exigiu aos seus jogadores que tirassem as camisolas, apesar do frio que se fazia sentir em Lancashire. The game was not a game, it was more than that, it was almost a war. And the game was very intense. It's the type of game where you are on the bench and you want to go in, you want to participate in. Quis descobrir se a vontade de vencer de Mourinho se limitava aos campos de futebol. A sua mãe era professora e sempre encorajou a educação do filho. Mourinho foi sempre bom aluno e conseguiu ser admitido na Universidade de Lisboa, onde estudou ciência desportiva. Manuel Sérgio foi seu professor e considera o antigo aluno um pensador inquieto, curioso e original. É um estudioso, é um homem que, por exemplo, lê filosofia, tem lido os meus livros, ele diz que os lê, que escreve sobre filosofia aplicada ao desporto e ao corpo e, portanto, acho que sim, acho que é um exemplo a seguir. Estuda e, porque é um superdotado,
as conclusões a que chega do seu estudo são sempre umas conclusões diferentes de uma pessoa vulgar. I was never accepting the true as the pure true, you know. I put always question marks in front. I was always trying to find more, to search more. Not happy with what I read, not happy with what I see. I see something in football. I try to create an exercise where I can work and develop that kind of quality and movement I saw. So I think I spend more time by thinking than by reading. Mourinho depressa percebeu que a educação e os estudos podiam ser utilizados no futebol. A tese de Manuel Sérgio, publicada em 1986, A Ciência do Movimento Humano, teve uma enorme influência na forma de pensar de José Mourinho. O treinador do Chelsea começou então a compilar uma Bíblia do treinador, que atualiza constantemente com novas anotações. Mourinho diz que este documento nunca será publicado e que o seu conteúdo irá para a campa com ele. A mensagem é clara para os seus rivais. O seu sucesso segue uma metodologia. A existência desse manuscrito secreto fascinava-me. Longe do encanto de Kings Road fica Scunthorpe, para onde viajei para saber mais sobre a obsessão de Mourinho pela escrita. Quando o Chelsea enfrentou o Scunthorpe United para a Taça da Liga em janeiro de 2004, Mourinho realizou uma pesquisa exaustiva sobre o adversário da Liga Inferior. No final do jogo, entregou ao treinador Brian Laws um dossiê com tudo o que tinha compilado sobre a sua equipa. Not many managers get the opposition for the simple reason sometimes you can take this in the wrong way and think it's a bit of sarcasm and you've actually been beaten by the manager and not only that, here's a reminder of it. Mas não se ficou por aí. Mourinho convidou todos os jogadores do Scunthorpe a ir depois do jogo ao balneário do Chelsea e falou com cada um deles. He made the players feel very special. He made sure he gave a handshake to every player that come off the park. He waited for every player to come off and congratulate them on the performance. Os métodos motivacionais de Mourinho vão entrar na história. A experiência dos jogadores do Scunthorpe em Stamford Bridge é semelhante à de muitos outros jogadores que entraram em contacto com ele. Todos dizem que Mourinho os fez sentir especiais. One of his top qualities is to give you as a player that extra bit of confidence, that extra, to make you walk around with a bit of a swagger like he does a little bit. To have that arrogance to want to win and really believe that you're unbeatable. I think I do it by analyzing the players as individualities. For example, I can say to a player, you were the best player on the pitch. To another player, I cannot say that. So I have to analyze people individually and to have different feedbacks and different communication and a different relation with all of them because all of them are different. This is far harder than it sounds because you need the psychological background to know how to motivate and bring forward a player at a particular moment in time with all that player has on board, with the kind of person that player is. Os conhecimentos de psicologia de Mourinho parecem fazê-lo adotar comportamentos excêntricos para com os seus jogadores. Quando Joe Cole abriu o marcador no jogo contra o Fulham, pensou que o treinador o chamava ao banco para lhe dar os parabéns. Longe disso, Mourinho criticou-o por perder a posse de bola vezes demais. Daí para a frente, o futebol de Joe Cole mudou. Certain players need a tap on the shoulder sometimes. Certain players need an earful. It varies from players and characters. And he does that very well. He knows who needs an arm around him when it's not going so well, and he knows who needs to get a kick up the backside before he goes out on the pitch. Gudjohnsen contactou diretamente com os sofisticados esquemas motivacionais de Mourinho, quando o Chelsea viajou ao estádio do Bolton em maio de 2005, sabendo que a vitória lhes daria o título. Antes do jogo, o treinador pediu a Gudjohnsen que fizesse um discurso à equipa. When I prepare matches, I prepare them very detailed. I speak, I have meetings, I show them videos, I show them computer programs, and I spend 2 days doing this. So when the moment of the game arrives, I don't have to speak again. And I give them that
that moment where they can transmit what they have inside. Mas as palavras de Gudjohnsen não foram suficientes. Ao intervalo, descontente, Mourinho assumiu o comando e teceu uma crítica furiosa aos seus jogadores. We were underperforming and we'd worked hard to get ourselves in a fantastic position, and basically he wanted us to show a little bit more desire. O estilo de gestão de Mourinho tem uma flexibilidade que advém do seu domínio da psicologia. Consegue adaptar-se num instante e ser inclusivo ou autoritário conforme as circunstâncias. What he does well is also he picks his moments when to be aggressive and when to show a lot of emotion or when to just calm everyone down. I think it depends a little bit on the mood of the players, the way we come into the dressing room, whatever he thinks the team needs at that moment in time, so that he mixes that up very, very well. The way football is now, I think our job is different than it was 20 or 30 years ago. I think you cannot anymore say to a player, do it. Do it why? Do it when? In which way? I think a manager today must have a different background than 20 years ago. And I think communication is very important in the football, in society, I would say in society, but especially in the football world. Mas nem tudo tem corrido bem a Mourinho nesta sua experiência inglesa. Tanto fez amigos como inimigos. Quando estive em Setúbal, procurei saber se esta vontade de enfrentar o sistema já teria surgido em criança. Como o treinador, parece gostar de perturbar o estado das coisas, como se precisasse de provocar confrontos para ativar os seus instintos de competição. Was there any suggestion he was different from you guys when he was a boy? Talvez a diferença que ele tinha de todos nós, de todos os amigos dele, era que realmente ele amava mais e era mais apaixonado por futebol do que qualquer um de nós, porque nessa altura ele já o futebol era a sua maior paixão. De resto era igual, com mais outra diferença, que era ele nem bebia nem fumava. A única coisa que eu o via fazer era na passagem de ano, bebia meio copinho de champanhe. Mesmo em pequeno, Mourinho nunca se permitiu perder o controlo. Depois de falar com Luís e de ter lido a biografia do treinador do Chelsea, comecei a pensar na relação de Mourinho com o controlo. Quando chegou a Londres, a sua primeira tarefa foi afastar alguns dos grandes egos que ameaçavam a unidade da equipa. Hernan Crespo, entretanto reabilitado, Juan Sebastián Verón e Adrián Mutu depressa abandonaram o clube. O novo treinador passou então a estar oficialmente no comando. What do you control? You know, what are the things you really insist on major control over? What are the areas you allow some freedom on? You know, these are actual choices that you make as a manager, and people will judge you on the basis of those choices. And I think it's sometimes really helpful and I know managers who do this deliberately, you almost encourage some deviant behaviour so you can, chop it. Estas são ações típicas de um homem que gosta de assumir o controlo. A mensagem de Mourinho para os jogadores é clara. O grupo tem prioridade sobre o indivíduo. Mas será José Mourinho obcecado pelo controlo? In Rino's mind, he knows to a great degree of accuracy and a great degree of rationality how much in life he can control, what is within his reach. He can't control bad refereeing decisions. He can't control player injuries. He can't control the weather. He can't control freak goals. No, he's not a control freak. He's a man who knows what he can control. He knows what he can influence. And as for the rest, he's not going to worry over much. Existem algumas coisas que Mourinho gostaria de ter sob o seu controle, mas que não tem. Uma delas é o defesa esquerdo do Arsenal. Em fevereiro de 2005, José Mourinho encontrou-se com Ashley Cole no Royal Park Hotel em Londres, acompanhado pelo diretor executivo do Chelsea, Peter Kenyon. Para a fúria dos seus rivais, Mourinho fizera uma proposta ilegal para convencer Cole a mudar-se para Stamford Bridge. Não sabemos qual a parte que promoveu o encontro, mas inicialmente Mourinho negou o seu envolvimento, afirmando que estava em Milão na altura. O caso Cole não é um exemplo isolado. O Chelsea pagou milhões de libras em compensações aos Spurs por ter aliciado o diretor técnico Frank Arneson em junho de 2005. Na sua procura incansável pelo sucesso, Mourinho parece à vontade nos meandros mais escuros do futebol. E no futebol, tal como nos negócios, vale tudo.
you are trying to attract people, and being somewhat creative with the actual facts, or putting particular emphasis on one piece of one fact rather than other fact, is the name of the game. And you could call that marketing, if you like, or selling. And I think that's what we have, and some people are very comfortable with that. But it can lead you into difficulties. Eu julgo que o José Mourinho diz as mentiras que todos nós dizemos para viver em sociedade. Uma pessoa, às vezes, em sociedade não consegue, mesmo até para atenuar, para não ofender, porque o meio é adverso, por vezes uma pessoa pode não dizer totalmente a verdade. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Tal comportamento é contrário à doutrina católica. A grande maioria da população portuguesa é católica. A Igreja foi uma parte integrante da vida do jovem Mourinho. A sua devota mãe criou o filho segundo um rígido código de conduta moral. E quando a irmã de Mourinho, Teresa, morreu subitamente em 1996, foi na igreja que a família de Mourinho procurou conforto. Fazei isto em memória de mim. Is there a spiritual level to Jose Mourinho? Do you believe in God? You know, for me, the most important thing in my life, more important than that, is love. Is love. I think you have to be in love with what's around you, you know, at different levels. But you have to be in love with your family. You have to be in love with your job. You must be in love with the people who works for you. I think that this is about love. I think if you are not in love with something which surround you, you have to change. So if you are not in love with your wife, you have to divorce, you know? If you are not in love with your kids, you are not a human being, so you have to kill yourself. If you are not in love with your job, you must change your job. If you are not in love with in this case, the players, the people who surround you, you have to change them or you have to move. So I think it's more about love than spiritually. It's the Sermon on the Mount by Jose Mourinho. It's interesting to watch him forming his own rules and taking his own advice on morality there, because I think that reflects he's a man who's comfortable when other men, other managers form their own rules, take their own advice on moral issues. And not everyone's like that. You can look at, for example, Arsene Wenger, a man for whom the moral rules are out there as external absolutes. And when everyone doesn't abide by those, he finds that quite disturbing, quite disconcerting. E Mourinho é um especialista a iludir os adversários. Antes de um jogo contra o Barcelona, em fevereiro de 2005, utilizou a conferência de imprensa para perturbar o treinador do Barça, Frank Rijkaard, e nomeou deliberadamente a equipa errada. Para os presentes, era uma mistura de manipulação e de jogos mentais. We were in the press room at the back of the Nou Camp, and to be honest, the press conference wasn't really going anywhere. There'd been so much anticipation around the game and so much expectation that Mourinho would say something outrageous. We got to the end, and he was asked about his team and injuries and who he thought he might play, and he said, quite simply said... You want to know the team, isn't it? You want to know the team. And there was a murmur of assent around the room. I can say my team and Barca team. He named their lineup, and he was spot on. Barcelona, Valdés, Belletti, Puyol, Marquez, Giovanni, Albertini, Deco, Xavi, Eto'o, Juli, Ronaldinho. All of a sudden we realised, you know, that he'd given us a great story, and in doing what he'd done, he'd kind of broken one of the old conventions of European football, that you don't divulge your lineup. Chelsea, Peter Cech, Paulo, Ricardo, John Terry, Gallas left back, Thiago Makalele, Frank Lampard, Joe Cole, Drogba, Igor Johnson. It's a good finish. I think by showing he'd done his preparation, that this was a side that he knew exactly how they played, even to the extent that he knew who they would play. He was saying to us, he was saying to his players, that there was nothing to be afraid of. Do you think it's possible for a coach to affect their rivals psychologically? I don't say 100%, you know. I cannot say affects. I would say make them think. Make them think.
O comportamento de Mourinho deu certamente muito que pensar a Rijkaard. O Chelsea eliminou o Barça da Liga dos Campeões. Qual terá sido o papel dos jogos mentais nessa vitória? We are speaking about good managers. Everybody is a good manager. No bad managers at this level. No innocent players at this level. So we are speaking about top people. So I don't think we can change their way of think. We can take them where we want to take them. I don't say that, but I think we can make them think. The group really knows what he's trying to do because he always lets us know what he's thinking and how he sees certain situations. And in certain moments he says to the group, well, don't worry about what you read in the press because I know what I'm doing. E algumas das coisas que lemos na imprensa não são aquilo que esperamos ler sobre o nosso chefe. Mais à frente vamos descobrir como o Mourinho trouxe sex appeal para o banco de suplentes e o que pensa do futuro, o que virá a seguir para o homem mais solicitado do mundo do futebol. Em Inglaterra, os treinadores de futebol costumavam ser criaturas cómicas com os seus casacos de pele. Então surgiu José Mourinho. A lista de empresas que se querem associar ao seu sucesso vão de Stamford Bridge até Setúbal. A revista GQ considerou-o recentemente o segundo homem mais bem vestido do mundo, ultrapassando Jude Law e Brad Pitt. Decidi então descobrir o que Mourinho tem que nós não temos. You promised to put me in a magazine on every table in every lounge. No one has failed to notice he's a very attractive man of a certain age. He's brooding, and that kind of casual insouciance that he has really works. And I think that most men who are considered well-dressed actually don't really care that much how they look, or they give a very good impression of not caring, which is Jose. Essa atração está a criar fãs mesmo entre aqueles que nunca se interessaram por futebol. E mesmo no mundo por vezes cínico do jornalismo, podemos encontrar mulheres que começaram a olhar com outros olhos para o banco de suplentes. I am unapologetically and shamelessly besotted by the man, actually. And it's very entertaining for me. It gives me stuff to look at. You know, I can look at the back pages of newspapers for the first time in my life, and I can bear to look at the touchline in football. I can bear to look at a football match, full stop. I just want to look at him. I actually just want to look at him, and that's rare. I think certainly rare for me. But I could spend a great deal of time looking at Jose Mourinho's face. E há ainda o sobretudo Armani, presente da sua mulher que se tornou a sua marca registada. Em termos de moda, é mais um artigo comum do que um produto de um estilista. Neste caso, parece ser o homem que faz a roupa e não o contrário. Suponho que há pessoas que têm estilo suficiente para determinadas roupas. I'm off now, Polly. Gretna finally cracked it. It's not bad. It's not bad at all. It's a good coat. Is it the coat? Yeah. See you later. Nice to see you. Yeah. Very good. O estilo de Mourinho é comerciável. O treinador é cobiçado por algumas das maiores empresas mundiais. Nunca um treinador de futebol foi tão comercialmente atrativo. Em termos de marketing, este treinador até suplanta os seus jogadores. My life is about keeping one step ahead. That's why my card is American Express. É um exemplo único no mundo, porque o José Mourinho é muito solicitado para fazer contratos com as mais variadas empresas. Penso que é um fenómeno único no futebol mundial. Jorge Mendes representa Mourinho desde que este se tornou treinador. O seu próprio negócio evoluiu bastante graças a este cliente de luxo. Ambos lucraram com a personalidade de Mourinho e com um estilo de gestão muito teatral. Mourinho é um ator que gosta de ser o centro das atenções. Está perfeitamente consciente da imagem que projeta, mas isso não é apenas vaidade. Tal como os grandes desportistas, consegue desligar-se e ver um outro José Mourinho assumir o comando. Certa vez disse: "Estou bem, estou a ver um filme de mim mesmo." Muhammad Ali used to do this, and it said what he did
was he'd play his fights through until the end when he's having his arm held up by the referee, and then he'd freeze frame. And then he'd play through the movie with what might happen in the fight, different developments that might come along. Will it go to round 2, 3, 4, 5, 6? But always with the same freeze-framed Ali victory. So that whatever happened, he believed throughout in winning. And I think Mourinho will do something very much like this. He'll have done the whole season through, with himself at the end, a winner. Mourinho viajou até Tel Aviv na Páscoa deste ano, num dos períodos mais movimentados do calendário futebolístico inglês, e com a sua equipa à beira de conquistar o seu primeiro título em 50 anos, José foi a Israel como convidado do Centro para a Paz Shimon Peres. Foi lá para anunciar o seu desejo de assumir um papel fora do futebol? Será que ambiciona ser um grande líder político? Objetivamente, se ele ganharia ou não sei. Eu, se calhar, para primeiro-ministro não votava nele. Mourinho visitou o Médio Oriente para promover as relações israelo-palestinianas através do futebol. A frase "o que sabem de futebol que só o futebol sabe" é crucial para a filosofia Mourinho, e ele gosta de aprender com o mundo para lá do futebol. José Mourinho é o grande, no momento, é o grande embaixador de Portugal. É uma pessoa que as pessoas se revêem nele. É, no fundo, o orgulho da grande maioria dos portugueses. Na final da Taça de Portugal da passada temporada, o antigo clube de Mourinho, o Benfica, enfrentou o clube do seu coração, o Vitória de Setúbal. Ele não compareceu, mas fora do estádio, os adeptos gritavam o seu nome. Para muitos portugueses, o atual treinador do Chelsea é a maior exportação do país desde Vasco da Gama. Estes são os concidadãos de Mourinho. O Vitória de Setúbal é um clube que lhe é muito caro. O seu pai jogou no clube e foi seu treinador. Na verdade, defendeu a baliza na última vez em que a equipa chegou à final da taça. Mas José também já disse que gostava de terminar a sua carreira em Setúbal, a treinar o clube local. Corria um rumor muito popular entre os adeptos do Setúbal com quem falei. Se Mourinho vencer a Liga dos Campeões com o Chelsea, os adeptos acreditam que Roman Abramovich comprará o Vitória para o oferecer a Mourinho. Isso satisfaria um sonho de infância que Mourinho partilhava com os amigos. Luís Lourenço foi até há pouco tempo dirigente do Vitória. Mas estará Mourinho destinado a regressar à sua cidade natal antes do fim da carreira? Somos do Vitória, somos vitorianos. Eu hoje sou dirigente do Vitória, mas nós costumávamos brincar e dizer que um dia ele havia de ser o treinador do Vitória ou o presidente. Mas obviamente tudo brincadeiras de crianças, quando tínhamos os nossos 15, 16 anos. Ao conduzir o Vitória à conquista da taça, frente ao Benfica, Luís concretizou esse sonho de infância. Mas Mourinho nunca ficaria satisfeito por regressar à segurança do lar. Se regressar a Portugal, pode não ser para treinar o Setúbal. O José Mourinho possivelmente tem como um dos seus grandes objetivos um dia vir a treinar a seleção portuguesa. E poderá um dia vir a acontecer, porque ele, em conversas várias que tivemos os dois, ele gostaria um dia de treinar a seleção portuguesa, mas neste momento é tudo muito subjetivo. I would call him restless, actually. I think one of the signs of really outstanding managers is they are restless. They're never satisfied, and just when they've done something that appears to be hugely successful, they're already switched off. They're already thinking of the next thing. They've already been thinking about that for a while. Cuidado, Chelsea. Como os adeptos do Porto podem testemunhar, títulos não garantem a lealdade de Mourinho. Viajei até ao estádio do Wycombe Wanderers, em julho de 2005, para ver como Mourinho preparava a sua equipa para a defesa do título. A sua vontade de vencer continuava forte como antes? A mensagem psicológica que ele tinha para transmitir aos jogadores quando estes regressaram das férias era evidente. I want you to tell me why we were champions. So I want to hear from them the reasons why we were champions. So when they tell me, and I hope
we will spend a few minutes where everybody can give his opinion about the reasons why we were champions. It will be easy for me to say in the end of that, so if you got this, if you got these qualities, we cannot lose these qualities one year after. He sort of asked us and then gave the answers himself, I think. Para já, tudo está a correr muito bem. No início da época, o desafio ao título inglês situava-se em 3 frentes. O Liverpool, atual campeão europeu, ambicionava conquistar o título na Primeira Liga Inglesa pela primeira vez nos últimos 15 anos. A campanha invicta do Arsenal na época de 2003-2004 é já uma memória distante e o Manchester United não quer passar outra época sem ganhar o prémio máximo. A verdade é que neste momento todos estão em desvantagem. Em pouco mais de um ano, Mourinho alterou o equilíbrio do poder no futebol inglês, conquistando o respeito dos seus adversários. There's no question that they've raised the bar in terms of, well, not just the spending money, but also the quality of their squad. And I think that's fantastic. I know that Chelsea are getting a lot of criticism, but I don't think that's fair. I think that you're entitled to do the best for your club. And I have absolutely no grouse about Chelsea's intent to do well. You always have to take this kind of challenges as a way to get better. And that's how we take it. We have Manchester United for years had as good a team, if not better, than the actual Chelsea. So we took always that as a challenge. Don't forget, we have less resources, much less, and we've always been capable to compete, and we'll do that again. I think the tendency is to improve. Everybody can improve. And Ferguson told something interesting where he was saying he was not worried with Chelsea because he knows the championship is a marathon and he knows he can catch us later on. After this championship, he understood Chelsea finished with the championship marathon and Chelsea starts with a long distance sprint. So the teams, they know that they have to improve a lot to take the championship from us. Mourinho mostrou claramente aos seus adversários o que têm de fazer para roubarem o título inglês a Stamford Bridge. O Chelsea venceu o amigável contra o Wycombe por 5-1. Mas ainda o campeonato não tinha começado e já Mourinho dava início aos jogos mentais. Tal como fez quando foi apresentado ao mundo como treinador do Chelsea, o treinador português lançou um desafio aos seus adversários, aos seus jogadores e, acima de tudo, a si próprio. Tudo lhe corre de feição. O sucesso é algo de rotineiro. Ser José Mourinho é fácil. When I think what my life is giving me, I feel fantastic, Family, love, kids, football, success. I think I'm a good person. Sometimes the image I give in football is not the real image because one thing is José Mourinho man, another thing is José Mourinho manager. Nesta minha viagem ao interior da sua mente, descobri que José Mourinho não é uma pessoa complexa. O seu sucesso baseia-se no intelecto, aplicação, inovação e instinto. Está a revolucionar a gestão futebolística, fazendo o que muitos outros fizeram antes dele, só que ainda melhor. A grande questão é, conseguirá algum dos seus rivais desafiar a mente deste português de 42 anos? Além dele próprio, quem consegue ser Mourinho?